Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Sejam bem-vindos ao canal QAB. E hoje nós iniciaremos a última parte de metodologia do direito, finalmente, né? Eu disse que teria que ter umas 3 aulas realmente, porque o assunto é muito longo. Então, sem mais delongas, vamos começar o assunto. Nós terminamos o negócio do ceticismo e a verdade, o método do direito, que vocês viram que tem o dedutivo, o indutivo, etc. Hoje nós vamos falar sobre a explicação e a compreensão e, por último, a argumentação dialética. Então vamos lá. Explicar consiste em ordenar os fatos segundo nexos ou laços objetivos de casualidade ou de funcionalidade, que estão tanto mais a rigor científico quanto maior for a neutralidade de quem os estuda e o enuncia. Beleza. Isso aqui é muito importante, porque hoje em dia existe o mito da explicação configurar o fato. Então hoje em dia eu vejo que tem muitas pessoas que usam a argumentação de que a explicação ela é o fato em si. Como, por exemplo, o fato de você estar se explicando já significa que você está aceitando. Quando na verdade são coisas totalmente diferentes. Mas é aquela questão. Sofisma é isso. Sofisma é isso. É você falar uma bosta e tipo aceita quem quer. Então hoje em dia existe muito esse negócio. O fato de você estar explicando já significa que você está aceitando alguma coisa. Então, ou seja, você não pode explicar mais nada. Simplesmente você tem que aceitar. É uma ideia idiota, mas é o que acontece. Então aqui, o que é a explicação? E ela é uma ordem. É uma ordenação dos fatos com nexos. Então os fatos são ligados dentro de uma ordem lógica através de nexos e laços objetivos. Não podem ser laços subjetivos. É necessário laços objetivos. E aqui ele fala mais ainda. Eles precisam ser objetivos dentro da causalidade e também dentro da funcionalidade. Ou seja, ou é por um nexo causal ou é por um nexo funcional. E quanto mais existe a neutralidade, mais rigor científico tem. Essa é a ideia dele. Mas só que essa neutralidade aí eu nunca vi, até hoje. Só nas ciências exatas, muito pouco na ciência social, existe muita falta de imparcialidade. E agora essa falta de imparcialidade está chegando dentro do meio de exatas. Ou seja, o mundo está polarizando a ciência. Isso é um problema grave, porque tira a neutralidade, a ideia de neutralidade. Sendo que onde existe ser humano não existe neutralidade. Mas enfim, então a explicação e também tanto a explicação quanto a compreensão, aqui já no caso é a compreensão. A compreensão é uma tomada de posição perante os fatos. Tomada de posição é essa que se resolve num ato valorativo ou axiológico. Então, ou seja, você compreender algo significa que você tomou uma posição diante do fato. Esse fato vai ser valorado, ele vai ter um peso, vamos dizer assim, vai ter um peso e um peso de valor sobre essa tomada de decisão sua. A bem ver que pode e deve existir objetividade no estudo dos fatos jurídicos, mas não é possível uma atitude comparável à pretendida neutralidade avalorativa de um analista em seu laboratório ante uma reação química. Olha só que coisa interessante. É o que eu estava falando anteriormente. Não existe para o ser humano imparcialidade. Ele nunca é imparcial. Quando você diz que você é imparcial, você está mentindo para você mesmo. Porque você, pela sua compreensão, você já tem que tomar uma posição sobre alguma coisa. Então não existe esse negócio de ser avalorativo. No caso da reação química, não tem o que se fazer. Por isso que aqui existe uma neutralidade avalorativa no caso de um laboratório. Porque a gente não pode dizer que a reação química não aconteceu, por exemplo. Tá lá, é um fato evidente, como foi falado anteriormente na parte do método do direito. Aquilo é uma evidência, cara.
Não tem como você ir contra uma evidência. Por exemplo, um gato, você vê um gato subindo numa árvore. O gato subiu numa árvore, caralho. Não tem, é evidente se você viu que o gato tá subindo. É o que? Você tá cego, pode ser? Você tá cego ou não viu que era um gato, mas só que o fato é que o gato subiu na árvore. É uma coisa evidente, que nem uma reação química. Só que no meu caso aqui, eu sou muito mais extremo do que o Miguel Reale, porque aqui ele diz que um analista no laboratório ele tem neutralidade avalorativa, só que na verdade ele também não tem, porque a reação química ela pode ser neutralidade avalorativa, mas só que quem está compreendendo essa reação química é um ser humano. Ou seja, a reação ela pode não ter valor, mas a pessoa que está compreendendo aquilo vai ter valor. Ou seja, nem mesmo um analista em seu laboratório ele terá a neutralidade avalorativa que era tão sonhada na época. Aí aqui ele faz uma diferenciação. A natureza se explica enquanto a cultura se compreende. Segundo a visão dele é esse, mas para mim não existe diferença nenhuma. Nessa questão de que a natureza se explica, porque está passando por uma pessoa. Então essa pessoa vai ter que compreender aquela natureza. Então não existe só explicação da natureza, também existe compreensão da natureza. Então eu acho que ele foi bastante impreciso na hora que ele falou isso aqui. Ok? Aí ele fala que compreender é ordenar os fatos sociais ou históricos segundo suas conexões de sentido, o que quer dizer finalisticamente segundo uma ordem de valores. Um cientista ele faz isso. É a razão pelo qual os juízos, ou seja, os relances lógicos que o jurista estabelece entre os fatos, atribuindo a alguém um poder ou dever de agir ou dando certa estrutura ou organização aos fatos, se desenvolvem como juízos de valor, compondo-se com juízos de realidade. Então, o mais acertado aqui seria ele dizer que a compreensão dentro do fenômeno social. Então, se ele tivesse falado compreensão dentro de um fenômeno social, ele é uma ordenação de fatos sociais históricos, segundo as conexões da finalística, que são a ordem dos valores, as normas lá, que já foi falado anteriormente. Aí existem os relances lógicos, que tem entre os fatos, entre aquilo que aconteceu e a norma jurídica, como foi falado anteriormente. A gente ainda vai falar muito sobre isso, que atribui a alguém um poder ou um dever de agir, ou dar uma organização aos fatos. Que o juiz ele faz um juízo de valor da realidade. Juízos de realidade e juízo de valor, como foi falado anteriormente. E isso daqui eu não vou explicar de novo, ok? A única coisa que eu vou dizer é que juízo de valor é o juízo que você tem sobre o valor. E o juízo de realidade é o bang que você está vivenciando, vamos dizer assim. A realidade é o bang que você vivencia. E você tem que tomar juízo sobre esse bang que você vivencia. Ok? Pronto. Aqui nessa parte aqui, ele faz uma distinção entre o ser de maneira ontológica ou metafísica do ser movimento, construção social. Como construção social é construção dentro da realidade. Isso aqui é um ponto interessante. Aí ele diz: a alegação de que tudo é ser, partindo-se da abstração máxima de que o ser é o que é o caso do Parmênides. Então ele está dizendo aqui que não tem a ver o ser ontológico com o ser movimento e realidade. São coisas totalmente diferentes. Então ele fala: nós precisamos distinguir o que é ser e deve ser na ordem lógica e perceptível na estrutura elementar do juízo. Porque o juízo ele é dinâmico. O ser, por mais que o ser ele não tenha tanta dinamicidade, existem coisas que são dinâmicas, que é a fusão do Parmênides e Heráclito que aconteceu. E depois foi sendo absorvido por puramente Heráclito. Mas o mais importante aqui é essa distinção de ser e deve ser dentro da estrutura do juízo, que é o fato de atributividade necessária de uma qualidade a um ente, consoante o enunciado básico que você já deve estar cansado de ver aqui no canal. Esse negócio de S é P ou S é igual a P. Já deve estar cansado já, puto com isso. Geralmente, quando se faz a distinção entre ser e deve ser, esquece de que esses termos como verbos que são, é o que eu tô falando, caralho. O que é um verbo? O verbo é uma ação, caralho. É uma ação, porra. Não precisava nem... É pra você ver como é a ignorância. Sempre existirá ignorância no homem. Ignorância tão grande, mas tão grande que o Miguel Reale tem que dizer o óbvio. Vocês estão entendendo como é que é foda? O cara letrado, um cara letrado, muito bem estudado,
tendo que, dentro de uma faculdade de direito, tendo que explicar, ele ter que explicar o óbvio. Você tem uma ideia de quanto é ridículo isso? Você ter que explicar o óbvio para pessoas praticamente entrando no nível superior, tendo que explicar o óbvio? É foda, mano. Eles exprimem tanto o estado como a atividade e movimento, não se devendo confundir com o verbo ser com o substantivo ser, que é a estática indeterminação. Mano, não tem como dizer, eu não acredito, velho. Se eu fosse da época do Miguel Reale, velho, eu falava, não, desisto, cara. Desisto. Você tendo que me explicar isso, velho. Ah, vá pra porra, mano. Então qual é a diferença do ser em confronto com o deve ser? Não é a ausência de movimento, que é óbvio, porque se não tiver o movimento vira o ser lá, como falou, ontologicamente, porra. Mas sim a origem deste, que no primeiro caso resulta de causas, no segundo, ao contrário, em consequência de motivos, ou consoante a feliz expressão de Russell, de causas motivacionais. Isso aqui é algo que é interessante. Eu vou desenvolver essa ideia agora com vocês, porque é uma ideia interessantíssima e tem a ver com a abstração da mente. O que ele está querendo dizer aqui? O que difere o ser do DVC é porque o DVC ele é uma expressão de motivos e também interesses. Então os interesses e os motivos são consequências de você ter um DVC, entendeu? A realidade do DVC, ela é uma consequência de motivos e interesses. E o ser, quando a gente fala no ser, nós estamos falando em coisas feitas por causas. Coisas feitas por causas. Enquanto um é consequência de motivo, o outro é consequência de causas. O que significa isso? Significa que um ainda está vindo e o outro já se fez. Esse daqui é um ponto interessantíssimo. Quando eu fiz a teoria dos tempos cruzados, há muito tempo atrás, eu estava pensando exatamente nisso que ele está falando aqui. Existem coisas que estão, por exemplo, no nosso pensamento como futuro do pretérito. Então, nosso pensamento dentro da estrutura futuro do pretérito é um DVC. Então, o DVC ele tem uma estrutura futuro do pretérito. Quando a gente já fala sobre aquilo que é o ser com a questão de movimento, de ação, nós estamos falando de algo que tem a ver com o presente mesmo. Por isso que eu fiz a teoria dos tempos cruzados, para diferenciar as formas de pensamento humano dentro da diversificação do verbo do português. Foi isso que eu fiz e é isso que é a teoria dos tempos cruzados. Então o C e o DVC são, por conseguinte, duas posições lógicas perante o real, e não duas interpretações ontológicas do ser, no plano metafísico, como penso ter demonstrado no meu livro Experiência e Cultura. Isso aqui é uma questão óbvia. A teoria da cultura se baseia nessa distinção entre ser e deve ser. É uma teoria positiva e não metafísica da realidade social e histórica. Isso aqui é uma coisa óbvia também, porque a realidade cultural ela é diferente da realidade do ser. Então só pode ser explicado dentro do mundo cultural e na teoria da cultura, porra! Não tem outro jeito. É a mesma coisa de você querer ser mecânico dentro de uma faculdade de educação física. É uma coisa tipo, puta que pariu, mano. Como é que eu vou responder dentro da área da mecânica, dentro da educação física? Não tem como. Então você tem que estruturar dentro do... A cultura só pode ser vista dentro do mundo cultural. A questão da mente, da psique, só pode ser visto dentro do fenômeno psicológico. É uma questão óbvia. Você só pode falar de psicologia dentro do mundo psicológico. Entendendo as leis da psique, você vai falar de psicologia e sobre a mente humana, etc. Dentro do mundo cultural, você vai ter que falar de sociologia e história, etc, etc. Porque são mundos diferentes, caramba. Eles guardam uma inter-relação, mas só que não tem condição. É o que ele fala aqui, a teoria da cultura se baseia nas instituições ser e deve ser. É uma teoria positiva e não metafísica da realidade social e histórica, mas também não é pelo simples enunciado uma teoria fisicalista ou naturalista da sociedade e da história. Então é isso por hoje. A gente terminou. Infelizmente a gente não vai conseguir fazer essa parte aqui, que já vai dar muito tempo. Então na próxima a gente vai falar sobre essa última parte aqui. E é isso. É isso aí. E até a próxima aí. Valeu!